Olá! Hoje eu queria falar sobre Tio Patinhas, A Magia do Infinito. Isso aqui é uma história de multiverso da Disney. Esse aqui não é o Patinhas que a gente conhece. É o Patinha superior, de um outro universo, que ele começa a roubar as moedas dos outros Tio Patinhas. Ele fica parceiro dos metralhas. Então essa aqui é uma história bem interessante, mas ela tem alguns erros, tanto de narrativa quanto um erro conceitual. O erro conceitual a gente até releva, porque a gente entende o que acontece, mas depois acontece uns deslizes na narrativa que eu falo assim, poxa, né, isso aqui deveria ser um pouquinho melhor feito, né? Mas de qualquer modo a edição tá bacana. E eu vou falar sobre tudo isso aqui, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do grupo Teatro Luau Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. Quando é semana, é Tio Patinhas, A Magia do Infinito. Essa aqui no Brasil teve 7 capas. Teve essa edição aqui, que é de capa cartão, com grampo, que ela é mais curtinha, que foram 6 capas. Então vinha numa edição especial assim, num envelope. Então a gente abria o envelope, que ela vinha dentro de um saquinho, e a gente tinha que abrir para ver qual dessas 6 capas chegava. A minha é essa segunda aqui, ó. Essa aqui é a capa que eu acho mais interessante, mais bonita, aqui das 6 que saíram no Brasil. E eu falei que tem uma 7ª capa, por quê? Foi feita essa edição aqui, com essa capa. Essa aqui é uma edição capa dura. E ela tem alguns extras a mais. Além da história da Magia do Infinito, ela também tem a primeira história do Tio Patinhas, que está nessa edição aqui. Eu já fiz até um vídeo dessa edição, Patinhas 70 anos, que é o Sonho do Tio Patinhas, vou deixar aqui, que é essa capa. E eu vou deixar aqui, caso você queira assistir. É uma história bem interessante, e infelizmente essa história do Sonho do Tio Patinhas não vai sair mais, porque ela foi cancelada por causa de racismo e tal. Eu explico isso no vídeo. E aqui, essa é a primeira história do Tio Patinhas. Natal na Montanha. Tá o dono dos meninos, no Natal, ele, de novo, sem dinheiro, né? E o Tio Patinhas quer fazer um teste com os sobrinhos, para ver se ele é corajoso e tal. Então, ele manda uma carta convidando para eles irem passar o Natal nas montanhas. Então, eles vão. Aí se encontram com o tio e tal, e a partir daqui o Tio Patinhas começa a fazer parte da família. Mas, nessa história, tem uma coisa bem interessante porque ela começa desse mesmo modo, o Donald e os sobrinhos indo passar o Natal nas montanhas, só que por causa da neve eles não chegam. Então, neste universo aqui, o Tio Patinhas não tem essa aventura com os sobrinhos, e a partir daqui ele fica mais avarento, mais sovina, mais ranzinza, e ele não se encontra mais com a família, ele fica solitário. E então, passa um tempo, ele tá mais sovina ainda, né, do que o Tio Patinhas já é, mais avarento, mais rabugento e tudo mais. E ele carrega com ele, né, como todos os outros Tio Patinhas, a moeda número 1 no pescoço. Isso aqui é interessante, que ela começa a ser puxada tipo por um imã. E quem tá puxando ela é um espelho mágico. E ele fala que ele conseguiu esse espelho com a maga patológica. E é um espelho dos mundos. Ele consegue ir para outras realidades. Então ele começa a ir para outras realidades. Ele começa então a roubar os outros Tio Patinhas dos outros universos. Mas antes de falar tudo sobre isso aqui, deixa eu falar sobre as capas. Eu consegui essa capa, né? Dentro dessa aqui. Eu falei que foram 7 capas, né? Essa, como eu estava falando, essa é uma edição especial. Além então da história da Magia do Infinito, tem essa história Natal nas Montanhas, que é a primeira história do Tio Patinhas, e também tem uns extras. Eu não conheço a edição brasileira, mas eu acredito que deve ser igual à edição gringa. Então a edição gringa tem esses extras aqui, mostrando entrevista com os autores que fizeram as capas, e também alguns rascunhos e tal, além da edição da Natal nas Montanhas. As outras 6 capas que saíram no Brasil foi essa, que é a principal, essa outra, que é a que eu tenho, que só saíram 500 cópias. Essa outra variante, que a capa é da Elizabeth Torque, que teve 300 cópias. Essa outra, que é do Pepe Larraz, teve apenas 100 cópias. Essa aqui teve 50 cópias, essa é do João Romita Jr. E essa, que é uma cópia única, só teve uma edição, que é do Frank Miller. Essa aqui, o canal Mil Milhas, que também fala sobre quadrinhos, ele mostrou essa capa. Teve uma pessoa que ele conhecia que conseguiu essa capa, né? Teve a sorte de conseguir a edição única. Então ele mostra a capa, como é e tudo mais. Então saiu nesse Blind Pack, que ainda tem para vender. Que você pode comprar e tal. E tem muita gente já vendendo essas edições aqui, né? Eu tive sorte de pegar esta. Mas voltando para a história. Eu falei então aqui que ela tem um erro na narrativa. E então vai acontecendo isto.
Tem uma outra coisa. Quem escreveu a história foi o Jason Aaron. Jason Aaron, ele é bem conhecido por fazer vários roteiros para Marvel, para DC. Ele fez outras séries também, como a Scalpo, por exemplo. E ele que escreve essa história do Tio Patinhas. Os desenhos, cada capítulo é feito por um artista diferente. São todos italianos, né? Então a Disney Itália tem essa tradição, né, tem esses bons desenhistas, né? Então cada capítulo mostra o nome do desenhista. Então assim que ele começa a viajar para os universos, ele se torna o Tio Patinha, o Patinha superior, porque ele fala que não é tio de ninguém, né? Então aqui tá vendo, ó, os desenhos, arte final, já de uma outra pessoa. E aqui, ó, mostra ele roubando as caixas fortes. Tá vendo? Ele tá passando por um portal que vai lá pro universo dele. E para roubar as caixas fortes, o Tio Patinha se alia aos metralhas. Por isso que essa capa aqui tem os metralhas, tá vendo? E aqui, olha só que interessante essa capa. O Tio Patinha está usando tipo uma cota de metal, como se fosse a roupa do Capitão América, tá vendo? As polainas dele também, até a cartola. Com essa cara de mal aqui. Então ele começa a roubar as caixas fortes, né, dos patinhas. Aqui esse aqui é o patinha que a gente conhece, ele já pula para tentar lutar contra os metralhas e tal. E aqui tem uma coisa bacana porque a gente vê o Tio Patinha, o Patinha superior, né, o inimigo aqui que tá roubando as caixas fortes e tal. Ele tá com um punho inglês, né, cheio de moedinhas número 1, tá vendo? Que ele rouba os outros patinhas. O colar dele cheio de moedinhas número 1. E ele vai roubar a do Patinhas aqui, tá vendo? Patinhas com a moedinha número 1 aqui no pescoço dele. Ele rouba e joga o Patinhas longe, né? E aqui é o primeiro erro que eu vi, que é um erro conceitual, que pra narrativa funciona. Mas eu acho que, como o Jason Aaron já escreveu pra DC e pra Marvel, que tem bastante histórias com multiverso e tal, ele poderia colocar um outro conceito aqui, um outro nome, né? Porque eles dão o nome de constante multiversal. Que o Tio Patinhas ele vai conversar com o Pardal, um cara que sou eu, me roubou minha moedinha número 1, roubou a caixa forte e tal, roubou todo o meu dinheiro. E aí o Pardal fica curioso contra isso, e os meninos, eles olham no Manual dos Roteiros Mirins e veem que é uma outra dimensão. Então existem multiversos, ou seja, várias versões do Patinhas, então vários universos, né? E ele fala assim, poxa, então, para você conseguir passar por esse universo com o espelho da maga, que ele mostra aqui o espelho, que não funciona. Só tem que ter um catalisador para ele conseguir ultrapassar. E eles chegam à conclusão que o outro Patinhas consegue passar com a moedinha número 1. Porque a moedinha número 1 seria a constante multiversal. Só que aí que está o erro? Que a gente, na narrativa a gente consegue entender, então a gente até releva. Se não tivesse os outros erros, talvez eu nem estivesse falando sobre isso. Mas constante é uma coisa que seria constante. Se a moedinha fosse constante, multiversal, ela atravessava o universo, seria apenas uma moedinha para todos os universos. Mas não, tem uma moedinha para cada universo. Então não é uma constante, é uma variação. E aí eles falam assim, eles chegam na conclusão que não precisa da moedinha, porque já que ele foi roubado, ele não vai conseguir ultrapassar, né, se for a moedinha, for essa constante. Só que aí, quando o Tio Patinhas se aproxima do espelho, o espelho começa a funcionar. E aí os meninos falam assim, não, então o Patinhas que é a constante multiversal. E aqui o outro erro, né? Se o Patinhas fosse a constante, ele estava atravessando as dimensões, só teria um Patinhas, não teria variações do Patinhas. Mas isso aqui é um erro conceitual que a gente consegue entender a história. Então, a partir disso, a gente até poderia ver assim que tipo, a determinação, a força de vontade do Tio Patinhas seria uma constante multiversal, porque todas as variações dele têm essa garra, né? Então, se fosse só por isso, a gente relevava, porque funciona para a história continua. Mas aqui que eu vi umas outras coisas. Passa alguns meses, né? A gente vê vários espelhos e vários Patinhas passando por cada espelho. Então, cada espelho desse dá acesso para uma dimensão, né? Para um universo. E aqui a gente tem a mega caixa forte desse Patinha superior. Que nessa mega caixa forte estão todas as caixas fortes que ele roubou. Mas olha só que interessante. Também tem um monte de caixa forte igual a caixa forte do Patinhas, tá vendo? O universo que a gente conhece. Só que os Patinhas que estão aqui é um Patinhas do Velho Oeste, um Patinhas medieval, Patinhas aí que quando criança, um Patinhas espacial, Patinhas aqui tipo Safari.
Aí tá vendo? O Patinhas espacial tá voando, jogando laser. Aí o Patinhas medieval corta com a espada. E aqui são caixas fortes normais. Mas quando a história consegue se concretizar, que os Patinhas conseguem voltar a ter as suas caixas fortes, a caixa forte do Patinhas medieval é um castelo. A caixa forte do Patinhas é essa mesma caixa forte que a gente viu. Mas a caixa forte do Patinhas cowboy, lá do Velho Oeste, tá vendo? Tudo de madeira. A caixa forte do Patinhas espacial é bem tecnológica, né? Até no espaço e tal, ele voando aqui. Ou seja, cadê essas caixas fortes que eles conseguiram recuperar? Aqui. Aí tem um outro problema, que eles começam a fazer um conclave, né? Uma reunião com os outros personagens da Disney, que são os pardais dos multiversos. Então você vê que cada pardal é diferente, né? Uma tá com uma touquinha, tá com outro... Né? Então é tipo um pardal da época moderna, da época mais medieval e tal. E ok, isso aqui tá interessante. Só que eles enfrentam também, o Patinha Superior, os Dônades Furiosos. Então eles abrem um portal para um monte de Dônade Furioso. Só que o Dônade Furioso, ó, todos são iguais. Não tem um Dônade espacial, nem um Dônade medieval, são todos iguais. Então, eu acho que aqui eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais, né? Foi falta do editor dar uma olhada e falar assim, poxa, né? Vamos redesenhar essas páginas aqui, né? Fazer igual. Mas tem essa coisa, né? Também, cada capítulo foi feito por um desenhista. Então, não sei, isso aqui foi meio feito a toque de caixa. Quando eu falo feito meio a toque de caixa, é porque é um quadrinho, né? E em quadrinho a gente tem essas elipses bem grandes, né? Mas aqui as elipses são muito grandes. E eu não falo de elipse de um quadro para o outro, de ação, porque a ação é muito bem feita. A gente consegue entender o caminho, né, que eles vão, então a luta, tá vendo aqui nesse quadrinho, por exemplo, né? Que o Donald voando, o Patinhas voando, o outro batendo aqui no... né? Então a ação tá muito bacana aqui. Como tem muito conceito de viagem no tempo, os pardais tentando explicar, e vários tio Patinhas, é tudo meio jogado. Sabe, de um quadro pro outro, como se a gente já tivesse entendido a explicação. Então fica uma coisa meio assim, a gente consegue entender a história, porque não é uma história muito complexa, mas para algo dessa magnitude, eu acho que poderia ter feito, sabe, um pouquinho mais de páginas, né? Isso aqui são algumas críticas que eu tenho quanto a isso, né? Isso aqui é uma coisa que eu achei bem legal. Né? Aquela pata que o tio Patinhas era apaixonado, que aparece nas histórias do Dom Rosa. Mas então o capítulo final, o Patinhas que a gente conhece e o Patinhas Superior, eles ficam amigos, e os Donalds são iguais e tal, mas... E tudo termina com a imensa família Pato de vários universos. Então é uma história que é até interessante, mas eu acho que eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais nessa narrativa, né, com os Donalds e com as caixas fortes e tal. Mas aí, você conhecia essa história? Essa história aqui é bem interessante. E como eu falei, nessa edição especial aqui, além da Melodia do Infinito, essa história do Natal nas Montanhas, que a gente acha em outras edições, né? Que saiu naqueles formatinhos, como esse aqui, do Tio Patinha Especial, que era da Abril. Saiu também nessa edição escapadora da Panini, né? Saiu nessa aqui, por exemplo. Mas, a Melodia do Infinito, como eu disse, tem essas 6 capas variantes, só que teve outras capas que não saíram no Brasil. Tem essa capa, que é uma das que eu mais gosto, né, do Scott Campbell. Teve essa outra. Essa aqui é que eu mais curto. Tem o Tio Patinhas de um jeito diferente, né? Eu tô bem feliz com essa minha capa aqui. Essa aqui é do Steve McNiven. É o cara que desenhou Guerra Civil, o cara que desenhou o velho Logan. Então, ele manda muito bem também desenhando o Disney. E me diga, você comprou isso aqui? Qual capa que você tem? Você tem todas as capas? Só tem todas? E só uma pessoa do Brasil vai ter essa capa, né, do Frank Miller? Como eu disse, vou deixar aqui embaixo o link lá do outro canal do YouTube, que é do Mil Milhas, que ele fala sobre essa capa. Vou deixar também na descrição um link da Amazon, caso você queira comprar este quadrinho, ou qualquer outro quadrinho da Marvel, DC, Disney ou etc. Compre o nosso link que ajuda o canal. Mas o que mais ajuda o canal é o seu joinha, o seu comentário, sua inscrição. Já se inscreveu? Se
inscreve aqui no canal. E eu vou deixar um outro link também, que é do meu livro. Eu fiz um e-book, que participava de um concurso da Amazon e tal, então publiquei lá pelo KDP. E você não precisa ter Kindle para ler, mas se você tiver Kindle Unlimited é gratuito. Caso você não tenha Kindle Unlimited, custa só R$2. Então um e-book sobre uma história jovem adulta, de dois garotos que vão pra praia e tal, conhecem pessoas e tem uma história bacana. Então, caso você queira conhecer meu e-book, tá aqui na descrição também. E grande abraço, até mais. Não esquece de dar o joinha, hein?